Bom dia a todos. Deste lado, a Beatriz Almeida, da equipa da Consulai. Dar-vos as boas-vindas a este primeiro webinar que está a ser organizado no âmbito do projeto NutriCheckNet, um projeto europeu do qual a Consulai faz parte do seu consórcio. É mesmo um prazer estar convosco, através do Zoom e tentar explicar-vos que hoje vamos explorar um tema que tem sido bastante relevante no futuro da agricultura, que é a utilização de drones e que é realmente uma ferramenta que faz toda a diferença, e neste caso vamos tentar também encontrar a sua importância, identificar a sua importância na gestão da fertilização. E a fertilização é então um dos tópicos fulcrais do projeto europeu, NutriCheckNet, que será já apresentado de seguida pelo meu colega Guilherme. Queria aguardar aqui também só mais um minuto porque temos algumas pessoas para admitir, mas vou se calhar então passar a palavra ao Guilherme, que de forma também uma forma muito genérica vai-nos apresentar a visão geral do projeto, os seus objetivos, os desafios que procura responder e explicar-vos também todo o trabalho que já foi desenvolvido não só em Portugal, mas nos restantes países do qual o projeto faz parte. Hoje connosco temos também o professor Luís Conceição, o Bernardo, técnico da Field Hair Tech, e o José Zóia, que nos vai dar a visão enquanto produtor. Portanto, bem-vindos a todos os oradores e desejo-vos um ótimo webinar. Passo a palavra então ao meu colega Guilherme. Antes de mais, bom dia a todos. Obrigado pela forte adesão a este primeiro webinar organizado pela Consulai no âmbito do projeto NutriCheckNet. Portanto, apresentando este projeto, primeiramente é um projeto financiado pelos fundos europeus, que teve início em janeiro de 2023 e terminará este ano em dezembro. O objetivo principal deste projeto é a contribuição para um aumento da precisão na fertilização de culturas arvenses na Europa, principalmente nos macronutrientes, no azoto, no potássio e no azoto, no potássio e no fósforo. Houve três culturas que foram trabalhadas ou estudadas mais a pormenor, que foram o milho, o trigo e a batata. Neste projeto, estão incluídos, o consórcio tem 10 entidades de 9 países parceiros. Portanto, fazem eles parte da Irlanda, o Reino Unido, a França, Portugal, Lituânia e a Dinamarca. A metodologia deste projeto consistiu na identificação dos desafios atuais para uma fertilização mais otimizada destas diferentes culturas. Foi feita uma identificação e uma seleção de possíveis ferramentas para melhorar esta precisão e está a ser desenvolvida uma plataforma online e uma seleção das melhores práticas para uma fertilização. Após esta identificação, foram feitas a testagem das mesmas e será apresentado no final deste projeto uma análise do custo-benefício das mesmas, porque nós podemos ter soluções, mas que depois podem não ser economicamente rentáveis ou podem não ser bem aplicáveis em diferentes contextos geográficos, porque como temos uma grande variabilidade de países neste projeto, uma solução em Portugal pode não coincidir com uma solução na Lituânia e por isso é que é feita esta análise de custo-benefício. Este projeto também dividiu-se, ou a metodologia deste projeto dividiu-se em três fases. A fase do planeamento da fertilização das culturas, a fase da monitorização da cultura e a parte de revisão. Esta parte de revisão tem o objetivo de estudar aquilo que se passou durante todo o ciclo produtivo e adotar metodologias para a cultura do ano seguinte. Portanto, evitar que erros aconteçam ou melhorar metodologias que já tenham sido implementadas.
Nós, neste projeto, aqui no contexto português, nós fizemos várias visitas de campo em diferentes dias organizados por produtores e diferentes tipos de workshops. Aqui deixo-vos uma imagem de diferentes acontecimentos que decorreram nestes quase 3 anos de projeto, em que nós participámos pronto, em ensaios da cultura de milho, batata e trigo, como eu tinha inicialmente mencionado, em que nós participámos também e financiámos análises de solo, análises de água, análises foliares e análises de grão. Participámos nos ensaios de milho da AgroGlobal, em que depois foram apresentados os resultados desses mesmos campos de ensaio através das análises foliares. Os resultados deste projeto incluem a criação de uma plataforma online cujo QR Code pode ser acedido aqui através desta aplicação, desta apresentação, em que poderão verificar todas as análises do custo-benefício que serão lá mesmo publicadas, quando estiverem prontas, as melhores práticas escolhidas pelo consórcio para ajudar os agricultores, bem como todas as ferramentas que foram selecionadas para facilitar este tipo de melhoria de precisão na fertilização. Obrigada, obrigada, Guilherme. Penso que a apresentação foi clara e que mostrou bem, o que o projeto se relaciona com a otimização da fertilização. E lá está, esta tecnologia, dos drones pode ser uma forma, de contribuição e que altamente se liga com a otimização da fertilização. Por isso, vou convidar o professor Luís Conceição, que é coordenador da Inovtec Agro, e uma referência nacional nesta integração de tecnologia no setor agroflorestal. O professor tem uma vasta experiência em projetos que promovem a digitalização, a agricultura de precisão, e com especial foco na utilização de tecnologias como os drones e os sensores. Portanto, professor, o palco é seu, neste caso o ecrã. Eu vou parar de partilhar e vou-lhe dar acesso, então. Obrigado, Beatriz, pelas suas palavras. Quero agradecer também à Consulai, na pessoa do Guilherme, o convite que me fez para estar aqui convosco e espero que, de facto, vá ao encontro daquilo que eram os vossos objetivos. Eu vou aqui fazer, então, a partilha da apresentação que está aqui. Ora, há de estar aí a caminho. Portanto, penso que estão a começar, se calhar, Estamos a a ver se ver. Exatamente. está Pronto, ótimo. o tema que nós aqui enquadramos foi exatamente a utilização dos drones no âmbito do conceito de agricultura de precisão, bases técnicas, ou se quiserem técnico-científicas e algumas aplicações. O que vos vou mostrar, acima de tudo, depois de uma breve introdução, são alguns casos de estudo e de ensaio também que nós temos desenvolvido. E, obviamente, com base nessa experiência, manifestar-vos também aqui as nossas opiniões desse trabalho, não é? E, de facto, hoje, quando falamos de drones, estamos a falar, mais uma vez, ao fim e ao cabo, num passo evolutivo das técnicas e tecnologias na agricultura, que, na realidade, é algo que tem vindo a acontecer, eu diria, desde sempre nos últimos anos. Digo nos últimos anos porque, obviamente, tivemos um período da história da humanidade muito, eu diria, prolongado, muito longo, até basicamente a utilização da tração animal. Mas como este slide nos evidencia, de facto, nos últimos anos, portanto, se calhar nos últimos 150, 200 anos, nós tivemos uma rápida transição daquilo que foi desde a passagem da tração animal para a tração mecânica, principalmente no pós-revolução industrial, e claramente nós passámos a ter as máquinas, e ainda hoje as temos como um fator de produtividade na atividade agrícola extraordinariamente importante. Eu gosto particularmente desta imagem que vêem, qualquer das duas são do Alentejo, as duas da esquerda,
a segunda imagem traduz algo que eu me recordo quando dei formação profissional, na década de 90, em que nós ainda ensinávamos os formandos a colocar exatamente quando tínhamos mais do que um trator a fazer lavoura, neste tipo de traçado de trabalho, porque conseguíamos as pequenas charruas, na altura galucho ou fialho, passa a publicidade, que nós utilizávamos nestes tratores, charruas com uma largura de trabalho que não iam às vezes muito mais do que os 75, 80 centímetros, e portanto a maneira de rentabilizar era não só pela velocidade do equipamento, mas pelo alinhamento dos equipamentos. Era uma frota de tratores, que é o que vêm aqui para abrir terra, para depois começarmos a preparar, obviamente, as mobilizações complementares para a sementeira. E, portanto, isto para vos dizer que a tecnologia foi sempre encontrando soluções que foram maximizando muito aquilo que é a velocidade de trabalho e, ao fim e ao cabo, também o conforto e a qualidade de trabalho. E mais tarde, relativamente pouco tempo mais tarde, nós começamos a ter esta agricultura ponto 3. De facto, ela vem surgindo nos anos 90, em Portugal, começa a se evidenciar mais no final do século, no ano 2000, e eu diria que verdadeiramente só estamos a ouvir falar e a implementá-la, se calhar, nos últimos 10 anos, que é o que mostram os censos. Portanto, mas de qualquer das maneiras, começámos a utilizar aqui ferramentas ligadas à georreferenciação, conciliando também com o fator máquina e hoje em dia, muito para além disso, naquilo que é o caminhar para a agricultura 4.0, onde estamos, que é a digitalização, ao fim e ao cabo, e a automação de processos. E eu já coloquei aqui neste slide algo que também alguns de vós, com certeza, já vão tomando conta, que é a agricultura 5.0. De facto, a inteligência artificial está aí, é uma realidade no utilizador final, ela já estava há muitos anos. Eu gosto sempre de recordar, quando se fala desta questão, e às vezes dos medos da inteligência artificial, não querendo cometer grandes incorreções, mas o Instituto Superior Técnico, provavelmente no ano de 1986-87, académico, o técnico abriu o primeiro curso de matemática e informática e matemática aplicada, ou algo assim. E neste curso, em que eu tive na altura alguns colegas que ingressaram, portanto, quando eu fui para a agricultura, eles ingressaram, eram mais aptos à matemática do que eu. Mas de facto recordo-me que este curso já na altura, e se fizerem esta pequena pesquisa, é muito engraçado, incluía, portanto, no ensino superior, matérias relacionadas exatamente com a inteligência artificial, ou com modelos que depois levariam à inteligência artificial. Passaram estes anos todos, não é? De 86 a 87 até aqui, passámos a ter, de facto, esta utilização no agricultor, inclusivamente, de dados utilizando a inteligência artificial, e de facto a era que vivemos neste momento é da agricultura 5.0, é um facto, e de facto é também o desafio que neste momento temos. Mas, portanto, quando depois temos esta dúvida se a tecnologia ajudou ou não, muitas vezes socorremos-nos da palavra de quem analisa e de quem efetivamente estuda os números do ponto de vista da economia. Porque na realidade depois também não há bela sem senão, ou neste caso também as coisas vêm por acréscimo. E de facto, indo buscar uma excelente referência que é o professor Francisco Avilés, um trabalho publicado pela AgroGES o ano passado, que faz uma análise, efetivamente, das últimas 6 décadas da agricultura, e que eu fui lá buscar estes dois quadros, estas duas imagens, estes dois gráficos, que nos falam quer da evolução do volume, desculpa, da produção agrícola, quer do volume e do valor de produção agrícola nas últimas décadas. E independentemente daquilo que sejam a variação ou a evolução absoluta destes números, o que o professor nos transmite, um pouco aquilo que eu tentei aqui resumir neste parágrafo, é que, principalmente nos últimos anos, apesar de ter havido, enfim, alguma estagnação do ponto de vista do desenvolvimento da atividade agrícola durante longos períodos, não há dúvida que a inovação tecnológica, conforme ela se foi fazendo ao longo do tempo e particularmente nos últimos anos, ele foca claramente já aos anos últimos, tanto da Covid, dos problemas financeiros mundiais, e mais recentemente, obviamente, da questão da guerra da Ucrânia, que já vai levando algum tempo. Não há dúvida que as novas abordagens tecnológicas têm ajudado imensíssimo o agricultor a ser mais resiliente e a ter formas de mitigar outras questões
que lhe dificultariam muito os processos e com base nas quais certamente teria quebras de rendimento acentuadas. Portanto, quando a economia assim o vai demonstrando, é porque efetivamente nós não podemos ter receio destes avanços que vamos recebendo, obviamente sempre com algum balizamento, mas acima de tudo com a boa ventura deles poderem aparecer. E de facto, na digitalização da agricultura, se pensarmos num conjunto de drivers, nós temos aqui questões tecnológicas e económicas que eu já acabei de mencionar concretamente naquilo que é também o efeito na nossa economia agrícola. Uh, Nomeadamente, há um aspecto neste slide que eu gosto de mencionar, que foram os novos modelos de negócio que estão efetivamente a aparecer e que ligam também com isto novas gerações de técnicos, de consultores, de agricultores. Portanto, que eu acho que é, do ponto de vista societal, extremamente importante. Portanto, ambientes sociais, do ponto de vista de drivers ambientais e sociais, obviamente, aquilo que tem a ver já com todo um conjunto de objetivos que hoje em dia os próprios agricultores se veem necessariamente a cumprir, mas que, ao fim e ao cabo, eles próprios também são o motor desse cumprimento enquanto sociedade, e depois, obviamente, questões relacionadas do ponto de vista do regulador e de medidas políticas que vão, de alguma maneira, caminhando neste sentido e que nos vão permitindo, de facto, meter a digitalização em curso. Ora, esta abordagem dos drones, essencialmente, ou dos veículos aéreos não tripulados, prende-se com duas grandes tónicas, a questão da monitorização e a questão que se prende com instrumentos, ao fim e ao cabo, que atuam, eu vou dizer mesmo assim, no parque de máquinas, na implementação, hoje em dia, e na gestão de operações culturais. São estas duas tónicas, sendo que eu atrevi-me aqui neste slide a colocar-vos no canto superior direito uma imagem de uns ensaios exploratórios que vamos fazendo aqui na Herdade da Comenda, em colaboração com o INIAV e com a Associação de Criadores de Mortelengo, que é também a utilização em pecuária. Porque, de facto, quando nós falamos de utilização de culturas, hoje temos tido, posso dizer, uma grande procura de criadores de perceberem qual a utilidade que podem dar a um drone nos seus efetivos pecuários. E, de facto, há grandes potenciais também aqui do ponto de vista do acompanhamento e monitorização. E depois, como vos dizia, na questão, por exemplo, da fertilização, aqui mais o nosso tema de hoje, que é na realização de operações culturais, onde, de facto, o drone hoje vai assumindo cada vez mais um papel, no mínimo, paralelo com aquilo que são os meios convencionais de utilização. Eu diria que temos aqui um chavão rapidez, detalhe e, de certa maneira, baixo custo por hectare. Esta questão mais à frente eu vou discuti-la um bocadinho mais em detalhe. Pronto. Quando falamos de monitorização, a questão que se pode sempre colocar é, obviamente, e o drone, tal como nós podemos discutir a utilização do drone com o trator, podemos discutir o drone com a imagem de satélite, no caso da monitorização. Este quadro, como estão a ler, resume um conjunto de características que podem facilitar mais ou menos a utilização de um meio ou de outro. Na verdade, eu penso que são meios bastante que se completam e, no caso de Portugal em particular, frase que está na base do slide, há algumas questões que, de facto, no caso das imagens de satélite, podemos ter que ter alguma cautela. Há regiões nossas, eu dou-vos dois casos muito objetivos onde temos observado isto. Um é nos Açores e outro é toda a zona oeste, portanto, onde está Torres Vedras, as Caldas da Rainha, portanto, toda a faixa oeste, a zona Saloia de Lisboa, portanto, onde temos aí algumas vinhas, com efetivamente zonas de declive acentuado, mas depois temos grande nebulosidade quase todo o ano e, portanto, aqui a imagem de satélite muitas vezes fica comprometida em determinadas circunstâncias, em que o drone, portanto, poderá ser aqui um excelente meio de opção. Claro que quando isto não acontece, quando estas condições meteorológicas não são tão incidentes, eventualmente a imagem de satélite, eu estou crendo que vai continuar a ter muita importância e até por
questões de resolução espacial, que o drone também é bastante competitivo, se os fornecedores de imagem de satélite começarem a fornecer serviços e preços mais baixos na utilização dessas imagens, como vos dizia, eu penso que temos aqui uma boa ferramenta, tanto de um lado como do outro, eu diria a imagem de satélite para casos mais gerais de monitorização e de acompanhamento de padrões, e o drone para casos mais pontuais de detalhe e de esclarecimento de dúvidas para, efetivamente, fazermos voos mais localizados e nos momentos mais oportunos que precisamos de reunir. Os drones, propriamente ditos, dentro desta categoria, que é normalmente dita categoria aberta para fazer a monitorização, são essencialmente estes dois tipos de equipamentos, portanto, são aqueles que nós chamamos de asa rotativa, os quadricópteros, hexacópteros, octacópteros, portanto, que têm diferente número de motores. Tem uma deslocação, portanto, vertical e ao contrário dos drones de asa fixa, que são o que está no topo da imagem. Normalmente são equipamentos mais leves, são equipamentos que, de acordo com algumas referências bibliográficas, têm uma capacidade de autonomia efetivamente maior para cobrir áreas, de facto, de monitorização de mais larga dimensão. Mas, em alguns aspectos, com menos capacidade, eventualmente, de detalhe, com alguns requisitos de manobra um bocadinho mais exigentes. E, portanto, isto para vos dizer que também aqui o tipo de equipamento que nós podemos utilizar é efetivamente um equipamento que pode estar mais adequado ao tipo de levantamento de informação que eu queira fazer, à dimensão da parcela, ao custo do próprio equipamento, ainda que depois, nesta questão do custo, nós possamos ter uma grande, clara evidência naquilo que depois também é a utilização dos sensores que estão no próprio equipamento, no próprio drone. O drone funciona basicamente como uma plataforma e, portanto, essa plataforma pode depois levar, como podem ver neste slide, diferentes tipos, estão aqui alguns, não estarão todos, de sensores, desde sensores que nos mostram a imagem portanto, no espectro do visível, que são os sensores RGB, basicamente como temos numa câmara fotográfica nossa, até aos sensores multiespectrais ou hiperespectrais, que vão claramente pegar na faixa de espectros e vão, digamos, torná-la muito minuciosa no sentido de nós podemos ir buscar determinados comprimentos de onda que são efetivamente muito delicados para criar determinados indicadores, até às câmaras termográficas ou térmicas que nos medem termografia e que podem ser muito interessantes, quer do ponto de vista da eficiência de utilização, por exemplo, de sistemas de rega, de umidade do solo, presença de animais. Começam a haver modelos para a avaliação de temperatura de animais, portanto, de seres biológicos. Portanto, temos aqui uma panóplia, de facto, muito interessante de sensores que podemos juntar na plataforma que é o drone e que, como eu dizia há pouco, digamos, ainda tem o handicap do preço desse tipo de sensor para esse tipo de plataforma, mas que naturalmente se aplicam em determinadas circunstâncias e, acima de tudo, penso eu, sinceramente, que sejam mais adequados a prestadores de serviço e não necessariamente ao agricultor, porque a sua utilização será eventualmente mais restrita, principalmente aqueles que são sensores multi, hiper, espectrais ou termográficos em determinadas circunstâncias. Já o sensor RGB é normalmente um sensor, como irei dar aqui alguns exemplos em seguida, que tem um custo já muito simpático, vamos dizer assim, eu diria mesmo baixo, e aqui sim o agricultor já, por sua própria exploração, mesmo com um sensor destes, pode tirar de facto um partido muito interessante da utilização desse tipo de sensores. Mas como vos dizia, e desse tipo de sensor. Mas como vos dizia, de facto, quando entramos nos sensores multiespectrais, nomeadamente do modo genérico, nós podemos fazer a combinação de vários indicadores estativos, como alguns que vêm também neste quadro, que depois basicamente trabalham essa informação de imagem, uma imagem que eu recordo é uma imagem georreferenciada e, portanto, nós estamos a falar de uma tecnologia no âmbito da agricultura de precisão que, de facto, partilha informação georreferenciada, portanto, nós conseguimos delimitar efetivamente as zonas que estamos a observar e criar os limites que pretendemos para a tomada de decisão. Eu diria que
fazendo ainda aqui um ponto com o início da apresentação, este tema está vamos dizer, no ciclo da agricultura de precisão, entre a monitorização e a tomada da decisão, porque eu posso monitorizar e depois posso tomar a decisão, basicamente com a plataforma que é o drone. E no caso da monitorização, voltando aqui ao slide, eu de facto tenho vários indicadores, como podem ver, que me podem ajudar do ponto de vista do entendimento agronómico a fazer de facto a observação e sempre com aquilo que é uma classificação de imagem, quer pelo indicador vegetativo, quer pela observação de campo, mas que, pela experiência que vamos tendo, obviamente, quando na mesma parcela, na mesma cultura, fenómenos se vão repetindo ao longo do tempo, e a agricultura de precisão não é só a variação no espaço, é a variação no tempo, nós temos, de facto, a oportunidade de cada vez que vamos tendo esta repetição de exercício de forma mais eficiente a capacidade de perceber o que é que está a acontecer nas parcelas que temos em observação, no seu todo ou nas suas zonas mais parciais. E, portanto, aqui estão alguns exemplos de indicadores que nós podemos utilizar, por exemplo, com um drone multiespectral ou hiperespectral e que são muito interessantes do ponto de vista do acompanhamento da cultura. Claro que, mais uma vez, voltando ao indicador versus aquilo que pode ser a imagem de satélite ou a imagem de drone, uma das grandes características que, de facto, está por trás desta possibilidade é a utilização da resolução espacial, que, como podem ver aqui, por exemplo, o mesmo pomar no mesmo dia, com um indicador semelhante, devo dizer, porque o VAR efetivamente não é um indicador, não é um NDVI verdadeiro, é um indicador que nós podemos obter a partir de uma imagem RGB e que nós podemos eventualmente ter uma noção de maior vigor vegetativo versus menor, um pouco idêntica àquilo que pode acontecer com o NDVI, mas para vos dar aqui duas noções. A primeira é que, de facto, eu consigo extrapolar esta informação, inclusivamente no caso de um indicador, mesmo quando não tenho um drone multiespectral, e a segunda, que é, de facto, a possibilidade de eu ter uma resolução espacial, que, como podem ver, eu consigo efetivamente ter, se eu picar aqui a imagem, eu consigo ver neste pomar de ameixa, basicamente as linhas e onde estão, portanto, plantas melhores e plantas menos melhor, ou por simplesmente a ausência de plantas, para uma determinada parcela. O que, efetivamente, é mais complicado de fazer a observação quando eu tenho, eventualmente, a imagem de satélite, pelo menos a imagem de satélite, neste caso fornecida pela plataforma da Agência Espacial Europeia, através da constelação Sentinel-2, cuja resolução normalmente ainda é uma resolução de 10 metros por 10 metros, ao contrário da imagem da direita, em que, como veem no slide, estamos a trabalhar com uma resolução de 3 centímetros para um voo sensivelmente a 60 metros de altitude. Um outro exemplo, numa parcela de olival de sequeiro, portanto, com passo, como podem ler no slide, que ronda sensivelmente os 8 por 8, de facto, nós conseguimos ter, mais uma vez, neste caso, com a oportunidade da utilização do equipamento de monitorização relativamente em conta em termos de preço, não é? E com o sensor também RGB, a possibilidade de trabalhar alguns destes indicadores que aqui vêm, para além do ortofotomapa, que é depois possível, porque se trata de uma imagem georreferenciada, mais uma vez, chamo essa atenção, para nós conseguirmos ter este grau de observação, mais uma vez aqui com a indicação do VAR, mas que a dimensão, por exemplo, da copa relativamente à proporção do terreno e ao compasso que as plantas ali ocupam, nos permitem, através de modelos, perceber que, por exemplo, no caso deste olival, nós rapidamente temos uma estimativa de diâmetros médios da copa, neste caso entre os 3,5 metros e os 5 metros, e potencialmente com um cruzamento de informação, ou utilizando, por exemplo, um modelo de cálculo de volumes de copa, nós podemos, mesmo com este equipamento, ter uma estimativa,
não é rigoroso, porque não temos aqui, neste caso, a altimetria é um bocadinho falível nesta abordagem, mas mesmo assim podemos ter aqui uma estimativa da ordem, por exemplo, neste pomar, de entre os 19 e os 25 metros cúbicos por árvore. Portanto, isto para vos dar, obviamente que há aqui um trabalho que não é apenas o do drone, como percebem, não é? É um trabalho depois de análise georreferenciada e de trabalho, neste caso, de sistemas de informação geográfica, mas a observação tão simples com o equipamento, que neste caso custa 300 ou 400 euros, pode ajudar para que eu, de facto, perceba, desde logo, alguns aspectos de uniformidade ou disformidade que eu possa encontrar no meu pomar e que, efetivamente, ou com mais detalhe, possa voar sobre uma imagem de satélite, por exemplo, e consiga afinar a minha visão em relação a um determinado objeto. E o caso mais recente, que foi o que este ano temos tido em estudo, aliás, ainda não terminou, que levámos ao Enove Milho também este ano, foi o acompanhamento de uma parcela em sementeira direta, em que, mais uma vez, na sequência de imagens que aqui estão a ver, portanto, com uma câmara multiespectral, nós começámos a observar uma quebra efetivamente do indicador. Temos aqui o indicador estimado e o indicador efetivamente confirmado, que é a linha de baixo, e que neste caso, pronto, ali alguns problemas que se observaram relacionados com o nanismo têm vindo ali a acudir um bocadinho, a acontecer um bocadinho nesta parcela, mas que já nos permitiu, nesta altura, fazendo uma análise, portanto, com georreferenciação de pontos no campo, daquilo que era, no dia 28 de agosto, a estimativa de produtividade, obviamente uma estimativa ainda muito precoce, ainda com o grão, como se costuma dizer, ainda a pôr grão, não é? Mas pronto, que já nos permitia, nesta data, ter um valor de estimativa aproximada e de percebermos um bocadinho aquilo que, como é que ia evoluir o limiar de rentabilidade desta cultura, que, como vos digo, ainda está em curso e, portanto, está a fechar neste momento o ciclo. Outro caso, nosso também, aqui num trabalho de ensaio que temos vindo a realizar também em colaboração com colegas da Universidade de Évora e que temos estado a fazer aqui no âmbito de um trabalho também aqui com o INIAV, na Herdade Experimental da Comenda, que, por exemplo, é percebermos o drone, mais uma vez, quer do ortofotomapa, neste caso no ensaio de dose de sementeira variável, e depois perceber um bocadinho aquilo que acontece potencialmente com o indicador para, neste caso, uma cultura de sorgo, com uma limitação que nós aqui temos, que é, no caso da fertilização, um plafond máximo de dose de azoto, como é que nós podemos estimar as doses de azoto para depois passarmos ao drone de aplicação e fazermos efetivamente a distribuição do azoto, neste caso a dose variável, de acordo com as classes de indicador vegetativo que estamos aqui a observar, em função, como vos dizia, das doses variáveis que temos estado a testar, neste caso, numa cultura de sorgo que fechou agora o ciclo. E isto, portanto, como exemplos de monitorização, como vos dizia, exemplos de operação que neste momento servem como tomada de decisão de algumas das observações que eu vos mostrei anterior. De facto, hoje temos equipamentos disponíveis ao agricultor com capacidades essencialmente de distribuição de líquidos e de produtos sólidos, que competem, sem dúvida nenhuma, ou são complementares, podemos aqui pensar nas duas abordagens, com aquilo que são os meios convencionais, e se pensarmos também um quadro comparativo entre um e outro sistema, eu sublinhei a amarelo aquilo que, para já, e devo dizer-vos, nós estamos agora a começar este exercício, portanto, perdoem-me se houver aqui alguma menos fiabilidade no conhecimento que vos transmitimos, mas, de qualquer das maneiras, para já, aquilo que nos salta assim mais à vista é, de facto, a grande capacidade que nós temos de utilização do drone de aplicação em zonas em que não queremos criar compactação, nem queremos criar impacto ao solo. Obviamente que a grande utilidade que nós conseguimos ter em parcelas pequenas e às vezes até de difícil acesso do ponto de vista da mecanização tradicional e depois, acima de tudo, também em condições meteorológicas em que essas parcelas de facto tenham dificuldade, por exemplo, em culturas de outono e inverno,
nestes nossos climas mediterrâneos, em que convencionalmente, tradicionalmente, temos às vezes períodos de encharcamento, portanto, de regimes pluviométricos, e às vezes até na primavera, primaveras úmidas, com regimes pluviométricos muito acentuados, que depois podem limitar a utilização e, com isso, obviamente, como já vos vou mostrar um exemplo, limitar efetivamente e dificultar aquilo que é depois o trator convencional e a progressão da cultura nessa situação. Claro que nós temos o trator ainda aqui com zonas amarelas muito interessantes, desde logo questões relacionadas com autonomia, larguras de trabalho, eficiência, portanto, de campo, que é sempre, penso, continua a ser bastante discutível, na utilização entre o trator e o drone, mas de facto podemos ter já aqui algumas ideias que nos podem levar ao processo de decisão e principalmente na disponibilidade dos dois instrumentos a optar por um e por outro. E outra, digamos, cereja que vem no topo do bolo da utilização do drone é que também os drones já, temos aqui um trabalho bastante recente da bibliografia, que nos mostra a possibilidade de utilização de dispositivos no próprio drone, nomeadamente este solenoide que está aqui identificado nesta figura, que vai ajudar a controlar, portanto, a dose que nós pretendemos de acordo com uma carta, neste caso, um mapa de prescrição para fazer a aplicação do produto a dose variável. Portanto, até neste aspecto, digamos, já o drone caminha no sentido de poder fazer uma cartografia a dose, uma aplicação de uma cartografia a dose variável, tal como acontece no trator. Dentro desta abordagem, na realidade, para já com ensaios nossos que tiveram a decorrer, nós estamos a fechar estes dados, também no âmbito de uma tese de licenciatura. Nós, de facto, tivemos um ensaio este ano numa cultura forrageira, onde testámos exatamente, conforme podem ver na imagem, a parte de cima com a utilização de um trator e a parte mais inferior com a utilização do drone, que acima de tudo se manifestou com dados que podem ler também nesta tabela e que acima de tudo se prendeu com, num inverno, portanto, que foi particularmente chuvoso aqui em Elvas, e num solo de textura fina, onde efetivamente só conseguimos fazer uma distribuição de adubo na parcela que vê na parte de cima, ao contrário da parcela que foi efetivamente feita na parte de baixo, em que nós conseguimos repartir a dose pelas 3 momentos que basicamente nós conseguimos e tínhamos previsto fazer, principalmente pelo ano de chuvoso que acabou por acontecer e que assim, digamos, as referências bibliográficas nos dizem para efetivamente fazermos a utilização do azoto de forma mais eficiente e não em doses muito carregadas, e em que, como podem observar, nesta mistura forrageira se nota bem a diferença daquilo que foi de facto a utilização, quer do ponto de vista da matéria verde, quer do ponto de vista da matéria seca, portanto daquilo que foi a utilização num caso e efetivamente no outro. Não é? Eu diria que o chavão aqui, independentemente do custo de operação que nós possamos ter num ou noutro equipamento, é o custo de oportunidade que tivemos com a utilização do drone. E já agora faço aqui um agradecimento à APAP que colaborou connosco neste trabalho, tem vindo a colaborar também connosco aqui neste exercício, que é de facto percebermos como é que nós podemos de facto fazer estes ensaios e perceber efetivamente se há causa e efeito. É claro que este é um primeiro contributo, é um primeiro ensaio, que calhou o que calhou, tem que ser repetido, mas temos um ponto de partida, quero dizer, que nos dá um bom indicador. E pronto, e para fechar, que já estou aqui a ver pelo relógio que estou a ultrapassar um pouco o tempo que tinha previsto, aquilo que podemos falar de limites e oportunidades, eu pus os limites efetivamente entre aspas, porque eu penso que os limites ultrapassados são na prática oportunidades. O que neste momento observamos na utilização, quer de uns drones ou de outros, porque às vezes também há esta confusão. Portanto, quer nos drones de categoria aberta, os primeiros que normalmente são aqueles que estão nos exercícios de monitorização, quer nos de categoria específica, que são estes que neste momento estamos a falar, mais dedicados à aplicação de produtos, temos regras, digamos, do ponto de vista de utilização, de formação de pilotos, de registro de operadores e, ao fim e ao cabo, de zonas de autorização de voo, que são perfeitamente compreensíveis, principalmente quando nós estamos a falar de prestadores de serviço, que não se circunscritam
unicamente a uma determinada área, à sua exploração agrícola, portanto, são perfeitamente entendíveis, porque, como imaginam, o espaço aéreo é preenchido por outras aeronaves, apesar de nós podemos sempre alegar que voamos baixo, etc. Mas posso dar um exemplo, por exemplo, quando andamos mesmo a fazer monitorizações com drones de categoria aberta, drones relativamente mais pequenos, podemos estar, em determinadas épocas do ano, em zonas de incêndio, em que, por exemplo, podemos ter o risco de coincidir com períodos em que há outras aeronaves nessas zonas, também em altitudes mais baixas, a voarem e, portanto, haver aqui risco de acidente do ponto de vista de equipamentos aéreos, portanto, portanto, em simultâneo. Mas, de facto, ultrapassadas, como eu digo, estas limitações, que são regras normais, como quem tem que operar um trator, eu penso que temos aqui grandes oportunidades para a utilização destes equipamentos, assim como, neste momento, como é do conhecimento certamente de muitos de vós, o Inovtec Agri tem colaborado com a DGAV num grupo de trabalho que tem, de facto, trabalhado para agilizar os procedimentos também na utilização dos produtos, pelo menos das regras aéreas para a utilização dos produtos fitofármacos, porque na realidade temos depois uma outra questão, que é as próprias empresas terem a testagem e a validação da sua distribuição aérea, mas naquilo que seja a componente técnica do ponto de vista do voo e da época de aplicação, tentar efetivamente que o regulamento comunitário possa estar mais flexível e possa estar, vamos dizer, mais amigo de utilização por parte do agricultor, porque de facto é aquele que, de alguma maneira, ainda circunstancia aqui um bocadinho mais a utilização do equipamento, a partir do momento em que temos de facto esta parte de cima do slide efetivamente cumprida. E portanto, para finalizar, dizer-vos que, obviamente, os drones são uma realidade. Portanto, já o eram há bastante tempo do ponto de vista da monitorização e são, neste momento, do ponto de vista da utilização como equipamentos de realização de operações culturais. Naturalmente, não estamos para já a ver este tipo de drone a puxar uma máquina de mobilização, para isso temos a robótica a entrar, mas do ponto de vista daquilo que é, de facto, a distribuição de semente, a distribuição de adubo, a utilização de produtos líquidos ou sólidos, como vos dizia, portanto, os fitofármacos, são efetivamente equipamentos que estão hoje possíveis de serem utilizados. Eu penso que quando falamos no custo de utilização, ainda temos aqui que perceber se é em todos os momentos, em todas as parcelas, porque temos também aqui, mas isso os meus colegas a seguir certamente que irão espelhar melhor essa sua experiência, fatores que podem eventualmente, em algumas condições, serem ainda, se calhar, não muito competitivos em relação a algumas circunstâncias de utilização do trator, mas eu volto a frisar, temos de facto o custo-oportunidade e depois temos, nomeadamente, abordagens que ainda não vão acontecendo muito, que é a questão da utilização dos drones em equipa, em enxame, portanto, ou operar não um, mas operar mais do que um drone numa determinada parcela para, naturalmente, podermos ter questões, por exemplo, de autonomia e de eficiência de campo mais conseguidas e até, eventualmente, o desenvolvimento de alguns equipamentos, eu não quero crer de muito grande ou muito maior dimensão, porque eu penso que isso vai levantar outras complexidades, mas que eventualmente com características dos seus equipamentos opcionais naquilo que são rampas de distribuição e naquilo que são eventualmente rampas de pulverização cada vez mais adequadas e mais eficientes do ponto de vista também da eficiência da operação. Portanto, eu não tenho dúvidas que este é um instrumento que está ao serviço do agricultor. Temos que continuar a testá-lo e temos que continuar a promovê-lo e, obviamente, que o passo, neste momento que se adivinha, como vos dizia, é, por um lado, o licenciamento de muitos operadores que estão a aparecer no mercado, a formação dos pilotos, que é muito importante, e, obviamente, tudo isto depois vai também levar a preços mais competitivos, a mais serviços e, obviamente, a uma oferta, um equilíbrio da oferta e da procura por parte dos serviços e dos senhores agricultores. Portanto, era isto que eu tinha para vos dizer. Obrigada, professor. Desculpem aqui um bocadinho o adiantado da hora. Obrigada, professor Luís, pela partilha. Acho que foi sem dúvida uma boa forma, de arrancarmos pelo menos com o tema e entendermos as bases,
técnicas desta tecnologia e acho que foi um enquadramento perfeito para passarmos agora a palavra a quem aplica e quem também lida com esta tecnologia diariamente. E vou apresentar então o Bernardo, que é natural do Ribatejo, e que é técnico da Field Air Tech e especialista na aplicação de drones, tanto na agricultura como também em filmagens. O Bernardo vai partilhar connosco, pronto, as vantagens desta tecnologia, não só para produtores, mas também como para técnicos, e perceber também aqui algumas aplicações específicas e também os diferentes tipos de drones que existem neste momento no mercado. Portanto, passo-te então a palavra, Bernardo, e neste caso o ecrã, e estás à vontade também para partilhar. Ora, muito bom dia a todos. Gostaria de começar por agradecer o convite da Constellai para a gente participar neste webinar e partilhar a temática que não é desconhecida para muita gente, mas já anda a inovar a agricultura. Hoje eu vou falar aqui um bocadinho sobre os drones que estão presentes na agricultura, que é os de monitorização, pulverização e adubação. Só aqui. Vou falar aqui um bocadinho também sobre a nossa empresa, o que é que nós fazemos. Uh, Já estamos a Estão a ver, ver? Bernardo. Dá Sim, para ver? força, força. O meu nome é Bernardo Souza, eu sou colaborador e técnico aqui da Filartec. A Filartec é uma empresa que foi criada em 2021 por três parceiros e agricultores. Estavam interessados bastante na tecnologia e decidiram começar aqui com os drones da agricultura. Compraram um drone pequenino, depois, passado mais ou menos 2 anos, viram esta empresa que era a Chag e começaram a fazer também a venda do equipamento. Hoje em dia somos 8 colegas, mais ou menos, e fazemos a venda dos equipamentos, damos assistência técnica aos nossos clientes e formação contínua, porque, por exemplo, nós vendemos um equipamento, damos uma mini formação, mas nunca ficam com tudo na cabeça e temos sempre o contacto com os clientes, que é para eles saberem que estamos sempre cá e para terem uma formação contínua, caso precisem de alguma coisa, nós estamos cá. Temos também outros colegas, 3 colegas que fazem prestação de serviços e fazem produtos líquidos e granulados. Vou começar aqui por falar no drone de motorização agrícola. Este drone, como o professor Luís explicou e muito bem, é um drone que ajuda os agricultores a acompanharem os terrenos, identificarem fugas, a acompanharem a cultura se está tudo a crescer uniforme ou se tem alguns deslizes. Dá para identificar também ah, ok. Aqui também conseguimos ver o diâmetro da planta, conseguimos fazer contagens de plantas. Aqui nesta imagem conseguimos ver se está tudo a crescer uniforme. Dá para identificar fugas de água ou se há alguma, com sensores, dá para identificar se há algumas zonas que têm falta de água, neste caso. E nós temos uma empresa que faz parte do grupo, fazem cerca de 250 hectares por dia de tomate, que é uma grande ajuda, porque se fosse para fazer isso da forma tradicional, não seria possível por dia, ou então seria preciso muitos trabalhadores. E neste momento também é um bocado complicado, porque muita gente não tem assim tantos trabalhadores. Nós fazemos cerca de 4 dias por semana, fazemos à volta dos 1000 hectares por semana, e estas imagens são dessas monitorizações. Isto são exemplos de fugas de água que havia nas parcelas, nós identificamos e conseguem ir lá à zona certa e ajudar. E estes drones começaram por ser só por fotos e neste momento já estão muito avançados, conseguem ver o estado da planta, conseguem ver regas, conseguem medir os diâmetros das plantas e é uma grande ajuda para o dia a dia da cultura e do agricultor para saber como é que está a cultura. Avançando para a frente com os drones de pulverização e adubação, uh, com estes mapas anteriores que nós fizemos, nós conseguimos depois fazer mapas de prescrição e conseguimos usar a quantidade certa no sítio certo, ou seja, em vez de estarmos a pulverizar ou a adubar uma parcela inteira, nós conseguimos ir ao local certo, ter uma aplicação precisa e, neste caso, o agricultor vai ter o menor desperdício, tanto no que está a aplicar,
como no gasóleo que vai gastar e, e basicamente é isso. Como o drone também anda no ar, não vai haver nenhum desperdício de andar em cima da cultura, não vai, não vai haver nenhuma compactação de solo, mas isso eu também vou falar aqui à frente, que é aqui na sustentabilidade e na eficiência. Aqui, como está aqui, é a compactação de solo e precisam das aplicações que é o agricultor conseguir aplicar onde precisa e não na parcela toda, porque vai ter muito menos gasto e vai conseguir cobrir uma muito maior área numa zona de tempo muito mais pequena. Segurança e acesso a áreas difíceis. Neste caso, é mais para pinheiros e zonas com relevo, porque infelizmente temos ouvido coisas que nas zonas com relevo que os tratores mal andam lá, há rapazes que ficam muito com ferimentos graves, outros nem conseguem, pronto, têm situações mais difíceis, mas neste caso com os drones vêm a ajudar muito, porque neste caso nós simplesmente estamos a controlar o drone e estamos a fazer uma aplicação, mas é à distância. Primeiro não há exposição às aplicações e depois o drone, como faz tudo sozinho, consegue fazer operações 3D, consegue acompanhar o relevo e fazer uma aplicação boa na mesma e sem que haja nenhum problema para o aplicador. Como o professor Luís também disse, também os drones são utilizados em muitas coisas na agricultura. Neste momento também já se tem começado a usar no maneio do gado. Os drones são usados para contar, são usados para identificar se alguma, por exemplo, alguma vaca isolada que pode estar com algum ferimento e o agricultor consegue ir lá e ajudar a perceber o que é que se passa. Conseguem também, já há uns casos que eles usam uma luz no drone em si, que é para conseguir guiar, em vez de terem um pastor, com o drone conseguem guiar o gado para a zona que querem. Também se faz sementeiras, como este ano houve muitos casos de avionetas caírem e no arroz foi muito requisitado o drone para o espalhamento de semente de arroz e de adubos e etc., porque não havia avionetas que chegassem para todos. Também já é utilizado hoje em dia para limpeza de painéis solares e para manutenção agrícola, tanto nas regas como fora, por exemplo, identificar se os armazéns estão em bom estado, fazer inspeções, verificar se as estufas estão em bom estado. Em tudo, o drone pode ser uma boa alternativa, porque vai ajudar a cobrir mais área em menos tempo e com menos mão de obra, porque também hoje em dia a mão de obra é uma coisa que falta em muitas empresas e vem com certeza a ser uma alternativa muito mais eficiente. No futuro dos drones, estes drones de agricultura, seja os de monitorização, seja de aplicação, nós desde há 4 anos para cá já tem havido uma grande evolução. Começou, por exemplo, nos de pulverização foi de 10 litros, já vamos em 60, para o ano, se Deus quiser, já estamos com os de 70, e no futuro vai haver, eh, vai haver coisas muito melhores, vai dar para a construção civil, vai dar para a saúde, transportes, para os incêndios, que é uma coisa que nós vemos todos os anos, mas que cá em Portugal ainda não há, mas que em breve provavelmente também irá haver. E gostava só de dizer que o que está cá hoje, que é a osnutrização, isso já está cá hoje, já não é o futuro. Muita gente diz que é o futuro, mas não. Isto está cá hoje, o futuro há de ser alguma coisa muito maior. Nós ainda não sabemos o que é que vai estar, o que é que vai estar cá. Pronto, isto é uma coisa assim muito, muito rápida. Uh, Obrigada, obrigada, Bernardo. Acho que foi sem dúvida importante perceber aqui a diversidade de aplicações e o potencial deste equipamento, não só neste setor, não é? Mas como também no agroflorestal. E acho que agora vai ser importante também ouvir a perspectiva do José Zóia. Eu vou também rapidamente apresentar o José, que não há de ser estranho, mas faço já aqui uma apresentação muito, muito breve. Portanto, o José é natural de Casével, é agricultor, e fundador da Egocultum. Portanto, aqui uma exploração, uma empresa, dedicada à produção de leguminosas.
tem formação na área, experiência internacional e também aqui na inovação prática, na sua própria exploração, e vem partilhar connosco casos reais de utilização de drones na sua exploração, explicar o que é que foi vantajoso, algumas desvantagens que também as existem, e entender de que forma é que os drones potenciaram a gestão da fertilização e de que forma é que utilizou os drones para otimizar a aplicação de fertilizantes. Dizer-vos também que temos o chat disponível do Zoom, portanto, se tiverem algum tipo de questões, nós no final vamos ter aqui 20 minutos, 15 minutos dedicados à discussão e para encerrarmos também o webinar. Portanto, estejam à vontade para colocar perguntas ou questões que tenham no chat, que vão ser depois também analisadas e respondidas pelos oradores. Portanto, passo-te a palavra e o ecrã. Zé, estás à vontade então aqui para fazer a tua exposição. Bem-vindo e obrigada, Bernardo. Ok, bom dia a todos, obrigado pelo convite. Espero que estão-me a ouvir, acho que sim. Está tudo ok? Sim, conseguimos ver e a tua apresentação e ouvir-te. Bem-vindo. Ok, impecável, obrigado. Vamos ver como é que isto vai correr então. Ahm, Ora então, só para aqui para contextualizar um pouco a Egocultum, como a Beatriz falou há pouco, nós somos uma empresa especializada principalmente na produção de leguminosas secas, sobretudo para consumo humano. Temos todo o processo verticalizado, desde a produção própria, temos campos de produção própria mais direcionada para a multiplicação das nossas variedades. Temos campos, sobretudo no Alentejo e no Ribatejo, mas maioritariamente no Alentejo, em parceria com outros agricultores. E depois temos a secção em que fazemos a recepção de toda a produção, calibração, seleção e embalamento consoante o cliente que seja. Ora bem, nós na Egocultum, eu fiz aqui uma apresentação prática, acho que tanto o professor como o Bernardo já deram aqui tudo o que era a parte mais, entre parênteses, teórica, e eu tentei pôr aqui 2 casos práticos em que nós, como é que nós usamos os drones na agricultura. Nós, neste momento, no presente, e como aqui estamos no NutriCheck, vamos focar mais na fertilização, mas nós, neste momento, na Egocultum, o que é que nós já fazemos com os drones? Desde contagens de plantas, desde áreas de encharcamento, medimos as zonas de infestantes, zonas de acama, não, nas leguminosas não temos problema, mas nos nossos campos de rotação, por exemplo, em trigo tivemos, o ano passado tivemos problema, índice de figura, etc. Isto com o drone com RGB ou multispectral, maioritariamente fazemos com RGB. Para contextualizar um pouco, podemos ver aqui, aqui do lado esquerdo, aqui é a contagem das plantas, que para mim é uma vantagem, é uma ferramenta muito importante para podermos fazer o forecast, uma previsão de produção, não é? Em vez de o trabalho que nós fazemos, normalmente íamos todas após a germinação, não é? Com aquele metro, como se faz o metro tradicional, fazer várias contagens, aqui dá-nos com muita precisão, com uma grande precisão, a contagem, o número de plantas que temos e a densidade e por zona. Se nós quisermos ressemear, pronto. Depois temos aqui uma série de decisões que podemos tomar a seguir, mas quando nós temos muitas parcelas e distantes, pronto, é aqui uma grande ferramenta para podermos tomar algumas decisões. Aqui também do lado direito podem ver aqui outra parcela, em que tivemos este ano, como toda a gente sabe, não é? Tivemos grandes períodos de chuva e em algumas parcelas, quase todas, tivemos muitos problemas de encharcamento. E aqui o que se pode ver é estas zonas todas junto às linhas de água, não é? Podem ver aqui, foi a zona onde houve acumulação de água e em que nós conseguimos, infelizmente pelo valor, mas não pela tecnologia, conseguimos medir as percas que tivemos logo imediatas em área de produção, mais uma vez aqui no sentido de saber se vamos ressemear e também para ter estimativas de produção no final, não é? Relativamente depois à parte do drone de aplicação, nós fazemos aplicações na totalidade da parcela com dose variável se necessário, nas zonas previamente prescritas.
o que é que fazemos? Fazemos adubos sólidos, adubos foliares, fazemos sementeiras, quer seja sementeiras de cobertura ou sementeiras mesmo propriamente ditas, vão passar desde as vães, sobretudo sementes mais leves, perdão, optamos pelo drone, por motivo já que falamos à frente, e defensivos agrícolas, pronto, também aplicamos com o drone. Como é que normalmente, ou seja, na teoria e quando decorre, temos tempo para tudo, como é que se processa? Temos a captura das imagens de drone, no nosso caso temos um DJI, um Mavic, um M3, publicidade à parte, pronto, isso não conta nada. Fazemos o levantamento, fazemos o processamento das mapas, no nosso caso temos um software, o professor pôs ali há pouco uma série de softwares, por acaso este não estava lá, podemos utilizar este e deixar uma questão que é muito importante para os agricultores, que é este, por exemplo, que eu utilizei ano passado, é uma plataforma que é sempre online. Ou seja, nós que fazemos a captura das imagens, temos que as comprimir no nosso computador e temos que fazer o upload. E depois nós pedimos os mapas a essa plataforma. É mais fácil do ponto de vista do utilizador, mas tem aqui um delay muito grande, porque temos que fazer o upload. Ao fazermos o upload, depois a plataforma irá processar as imagens e depois, à medida que nós pedimos quer o mapa de encharcamento, ou de contagem de plantas, de infestantes, seja o que for, há uma grande seleção de mapas que nós já podemos pedir, de diagnóstico, digamos assim. Ainda são mais 3 ou 4, então, podem ser mais 2 ou 3 dias, portanto, temos aqui um delay de uma semana. Enquanto que outros softwares que são instalados no computador, o tempo de resposta é mais rápido e não necessitamos de internet. Ou seja, imaginemos se eu estou numa parcela, faço o levantamento com um drone e quero tomar quero fazer uma operação de seguida com o meu drone de pulverização, não é? Eu consigo, se eu tiver o meu software, não preciso ter ligação à internet, porque o software, eu ponho as imagens e podemos processá-las logo no local e depois enviar os mapas para o drone. Mas nestes 2 casos em que eu vou falar, foi assim que eu fiz, ou seja, mas há estes 2 sistemas, que é o sistema online e o sistema in loco. O sistema in loco tem a desvantagem de termos de ter um computador muito mais potente para processarmos todas as imagens. Então, se falarmos de imagens multiespectrais, estamos a falar de uma grande quantidade de dados. Na solução online, não precisamos de um computador tão potente para processar as imagens, mas temos um delay. Pronto, há aqui os dois passos da balança dentro de um sistema e outro. E no meu caso, pronto, houve o processamento dos mapas através do software. Após isso, fiz a elaboração do mapa de prescrição e transferimos para o drone, para a aplicação do drone. Neste caso foi o PC Pro, o Chago PC Pro e o P100. Aqui no primeiro exemplo de fertilização foi neste ano, foi aqui em Grão de Bico, aqui em Casevel, aqui mesmo ao lado do nosso estaleiro, que fizemos uma aplicação de micronutrientes com o Chago PC Pro, em que foi só um piloto, e fizemos foi uma parcela de 21 hectares. O que é que aconteceu aqui? Nós já tínhamos análises de solo feitas no início da campanha, fizemos um levantamento de drone com o NVDI, como podem ver. Isto é uma imagem estou a apontar cá, isto é uma imagem que foi uma captura de ecrã do software, ok? Fiz o levantamento de drone. Este levantamento de drone para vermos, assim, falando curto e grosso, onde é que as plantas estavam melhores e estavam piores. Para quê? Para saber onde é que eu iria de seguida fazer as minhas análises de SAP, que é as análises de seiva. E o que é que nós optamos? Nós optamos por fazer várias amostras na zona verde, na zona que está verde, dividimos em 2 zonas só, para facilitar a parte operacional, porque se nós, para não complicar, nós temos que começar pelo simples e então, com os anos e com a experiência, se calhar podemos dividir em mais zonas, mas agora, o que é que nós optamos? Fizemos este mapa e fiz levantamentos das zonas que estão a verde e levantamentos das zonas que estão a amarelo, das análises de seiva. Estas análises de seiva, que são estas que aqui estão, enviamos para um técnico que trabalha connosco, que nos apoia para fazer uma prescrição da aplicação, ou seja,
Como é que nós fizemos? Foi-nos dito, Zé, nutricionalmente a planta nestas zonas está, digamos, mais fracas, precisamos desta quantidade de nutrientes, na outra que está mais, está menos má, digamos assim, neste caso era menos má, não era melhor, era menos má, precisamos destes nutrientes. Então, nós, com um mix de micronutrientes fizemos, depois mais uns ácidos fúlvicos, aderentes, que é muito importante na aplicação com o drone. O aderente é tão ou mais importante do que a substância ativa, porque estamos a falar de duplicações de ultra baixo volume, além das condições de temperatura, da pressão atmosférica, de vento, tudo mais, não é? Como estamos a falar em ultra baixo volume, é super importante a qualidade dos aderentes. E aqui depois a prescrição que nós tivemos, voltando aqui ao tema, a prescrição que nós tivemos foi nas zonas mais fracas, aplicamos 30 litros por hectare, e nas zonas nas zonas menos fracas, aplicamos 20 litros por hectare. Ok? Se nós aqui fizéssemos, podíamos ter dividido por 3 zonas, por 4 zonas, podíamos ter dividido neste programa até 5 zonas, não havia qualquer tipo de problema. Também poderíamos, neste caso, foi para aplicar em líquidos. Se tivéssemos para aplicar em sólidos, era exatamente a mesma questão. Podíamos aumentar aqui o número de zonas, pormos mais quilos, menos quilos, por hectare ou por zona, onde é que podemos fazer, não havia qualquer tipo de problema. Aqui relativamente o que é que eu queria falar aqui mais na situação da fertilização de precisão, era só. É assim, nós estamos aqui a falar, isto é relativamente ao NutriCheck, estamos aqui mais focados na nutrição, não é? Porque se nós quiséssemos falar de todos os exemplos que poderia haver, tínhamos aqui pano para mangas, isto e de exemplos práticos já aconteceram, tínhamos aqui pano para mangas. Mas voltando aqui, para dar mais um exemplo de como o drone é uma ferramenta fundamental, este ano toda a gente passou por isso, quem teve culturas sobretudo de outono e inverno, as dificuldades que tivemos para entrar, para fazer tratamentos, aplicações, o que seja, né? O piso não estava entrado de todo. Esta aplicação foi feita de drone, aqui este exemplo número 1, já um pouco com esse intuito, porque o trator, para não estragar o solo, mas esta aqui, do exemplo número 2, foi o ano passado, foi em Beja, na zona ali de Berinjel, junto ali naquela zona, em que era o seguinte, isto já estávamos ali final de março, a cultura já estava bastante avançada, não é esta foto aqui, esta já é a foto final, a cultura já estava bastante avançada e tínhamos previsão de chuva naqueles 2-3 dias. E nós sabemos, né, pela experiência, se não, nós estamos numa cultura, parcelas de sequeiro, e se nós não tivéssemos aquela oportunidade para espalhar o adubo, o fertilizante não queríamos espalhar, se deixássemos chover e a seguir, se fôssemos aplicar a seguir, já não haveria pluviosidade, umidade para que o adubo se dissolvesse e que a planta tivesse proveito dele, não é? Então, nós aqui neste dia fizemos a experiência com o trator e com os drones ao mesmo tempo e realmente o trator não conseguiu entrar e tivemos que fazer a aplicação. Conseguimos fazer a aplicação com o drone e foi a nossa sorte para conseguirmos aplicar o fertilizante em tempo útil e em condições ótimas. Como podem ver aqui nesta foto, estas 2 fotos foram do dia, fiz um levantamento, esta não é extensão da parcela já a posteriori, e como podem ver aqui no solo que tinha chovido já nesta manhã, o trator ainda pensamos em sair, mas não houve hipótese. E depois, isto foi a aplicação em si, em que, para dar aqui o exemplo prático, eu andava com a carrinha a transportar os sacos, porque isto, como estava a chover, nunca podíamos ter aqui muito adubo em stock na rua, e aqui foi onde estávamos a preparar, andávamos aqui com 2 drones, aqui estavam os operadores a trocar do depósito dos líquidos, porque eles tinham andado a trabalhar com líquidos, trabalhar do líquido para o depósito do sólido, aqui neste caso. Como podem ver aqui, vou pôr aqui um vídeo só para terem a noção de como é que estava o tempo neste dia e as condições com que nós conseguimos aplicar. E aqui ele já vai cheio, já vai aplicar. Só para termos aqui um bocado de noção.
estava a chover a potes, como se costuma dizer. E aqui neste lado, neste segundo vídeo, para vermos aqui a água corria aqui na borda da estrada, estava a chover e também agradecer aos colaboradores que não desistiram e que estava a chover, estávamos todos com oleados, fadas de oleados e a aplicar e os aparelhos estão preparados para trabalhar dessa forma e corresponderam e conseguimos fazer a aplicação, que isto era um ensaio, fizemos aqui dois adubos diferentes e se nós não tivéssemos estas condições não teríamos conseguido realizar este ensaio. Portanto, era aqui focar aqui na possibilidade de quando o trator não consegue entrar, quando o piso não dá solo, quando o solo não dá piso, perdão, conseguimos entrar. Aqui nestes dois exemplos, o que é que eu posso falar? Que é a rapidez entre a tomada de decisão e a realização da operação, ou seja, nós muitas vezes, por mais que nós possamos, as senhoras gostam de ver os donos todos os dias, mas às vezes isso não acontece, e às vezes temos de tomar decisões rápidas e o drone é ágil, é uma coisa que está em cima do carro, em cima do reboque, e é ágil a mudar de um sítio para o outro. Isso é um grande benefício que o drone tem. A economia dos produtos aplicados. Hoje em dia, os pulverizadores, a maior parte dos novos também já têm dose variável e também já fazem corte por secção, mas temos que percorrer sempre a parcela toda. O drone, se nós quisermos, podemos só ir às zonas a tratar. Portanto, é a economia neste sentido. Para mim, nas nossas culturas, nas leguminosas, é muito importante esta parte da área que não é pisada pelo trator, sobretudo nestes anos, porque as nossas culturas são culturas muito baixas, e então, quando é a colher, a ceifeira debulhadora tem que andar sempre muito rente ao solo. E se nós entrarmos com o trator, quando o piso está extremamente molhado, não é? O que é que vai acontecer? Vai criar o que nós chamamos os rodados, não é? E que vai subir ali 10, 15 centímetros no rebordo de onde passa a roda do trator, e que isso vai dificultar depois na colheita, porque o tabuleiro da máquina não vai conseguir assentar até baixo e vai ficar a produção por colher, além de entrar muita terra para dentro da ceifeira, prejudicar a ceifeira debulhadora e depois todo o nosso processo a posteriori na parte industrial. Não menos importante, que é as contas que eu tenho feito há algum tempo para cá, que é a área pisada pelas rodas do trator. Numa cultura, se calhar, como o milho, culturas em linha, com espaçamentos maiores, não é contabilizável, mas nós, em culturas de campo total, em que semeamos com semeador de pregana, não é? Mesmo que eu tenha, no meu caso, tenho uns pneus com 380, dá 70 centímetros no mínimo de largo de trator, com as minhas barras de 15 metros, estamos a falar de 6% de área que é pisada e que não produz. Ou seja, eu, ao utilizar o drone, obviamente há muitas coisas que ainda não dá para fazer com o drone, como o caso de herbicidas para emergência, tem que ser feito pelo volume de calda que ainda é exigido, ainda não conseguimos fazer com o drone. As empresas terão que trabalhar nesse sentido, as empresas de produtos fitofármacos, mas a posteriori do herbicida para emergente, todos os tratamentos que se possam fazer na cultura, não é? Após a sua emergência, quando nós entramos com o trator, no nosso caso, vai destruir, não é? Vai pisar, vai matar essa planta, portanto, estamos aqui a falar de 6%, que é muito, muito importante. E se nós contabilizarmos isso, pode ser uma forma de rentabilizar o drone muito rapidamente. Pronto, e era isto. Obrigado. Obrigada, Zé, pela tua partilha. Acho que foi mesmo essencial perceber aqui de forma prática, pronto, a aplicação dos drones e a maneira como lidaste também com as adversidades meteorológicas, digamos assim, na tua exploração e de que forma é que o drone conseguiu ultrapassar ou conseguiste ultrapassar essas adversidades. Portanto, acho que foi mesmo muito importante e tenho a certeza que temos aqui agricultores e produtores e técnicos presentes na chamada, e conseguimos entender a forma prática como conseguiste ultrapassar estas adversidades.
Queria então agora arrancar com um momento de discussão, nos últimos 15 minutos que nos restam, perceber se existem perguntas também no chat, se alguém quer também fazer aqui a sua partilha de ecrã e que fazer algum tipo de pergunta, vou também parar de partilhar, pelo menos para vos conseguir ver. Consultar o chat, mas estejam à vontade, para fazer alguma pergunta. Eu própria tenho uma questão, pronto, e se calhar também sim, aqui para arrancar com o momento da discussão e também dar-vos aqui também alguma energia extra para quem estiver mais envergonhado e quiser fazer perguntas no chat. Mas queria agradecer também ao meu colega Guilherme, ao professor Luís, ao Bernardo e ao José pela vossa exposição. E queria pelo menos direcionar uma pergunta também para o professor Luís, que nos fez aqui um enquadramento mais técnico, e também que no último slide falou das oportunidades e dos desafios que esta tecnologia tem, mas queria entender se neste momento a regulamentação que existe é talvez o principal entrave ao potencial desta tecnologia, ou se existem aqui outros entraves que o professor queira mencionar. Obrigado pela questão, Beatriz. Eu, como pus no slide, eu coloquei limites entre comas, não é? Quer dizer, ou seja, na realidade, eu não acho que seja um entrave. É uma fase que estamos a viver, que é a de faça um equipamento que prevê portanto, formação do seu operador e, ao fim e ao cabo, uma legalização eu vou corrigir, desculpe, uma formação do piloto e uma legalização do operador, que são figuras distintas. A entidade que opera, que pode ter um ou mais pilotos, e os pilotos que até podem ser coincidentes, e os pilotos que efetivamente estão com a mão na massa, como se costuma dizer, é um procedimento que eu acho que é natural, vistas as circunstâncias que eu há pouco também tentei balizar, principalmente quando estamos a falar de operadores que se pretendem propor como prestadores de serviço, ou seja, que não estão circunscritos apenas a um local, nomeadamente a sua exploração. Portanto, há limitações do ponto de vista de espaço aéreo que obrigam a este requisito. Estas limitações, eu gosto de desmistificar, nós temos feito esse trabalho da melhor maneira possível, em colaboração, neste caso, com a ANAC, onde tivemos recentemente uma reunião onde estiveram cerca de, em números redondos, 30 participantes de talvez 5 ou 6 operadores que estão exatamente nesta fase da sua certificação, para poderem efetivamente, portanto, trabalharem quer nas suas explorações, quer fora das suas explorações. Alguns deles estão com processos mais avançados já em curso e também, pelo conhecimento que temos da ANAC, estão a surgir cada vez mais situações já perfeitamente no terreno, oficiais a poderem operar e a poderem operar até a nível nacional. Portanto, é um pouco, como ia dizendo, a questão de nós termos uma licença, temos que ter um trator matriculado e temos que ter uma licença para conduzir aquele trator. Portanto, eu penso que Claro. a palavra entrave, não sei se é mais aqui assertiva, na medida em que pode criar uma imagem negativa da é de facto um equipamento que requer esta dualidade. A questão, obviamente, também é nova, não posso deixar de dizer, na própria aplicação dos produtos os produtos fitofarmacêuticos, como sabem, até aqui há uns anos só estavam pensados para aviões e aplicação aérea, obviamente, mas mesmo nessas circunstâncias, e todos sabemos, eles não estavam pensados para todas as culturas e nem todos os produtos estavam pensados para aplicação aérea. Portanto, este também é um trabalho que as empresas ligadas, obviamente, à indústria, digamos, dos produtos fitofarmacêuticos, vai trabalhar e vai caminhar nesse sentido, porque também passou a ter este instrumento Uhum. agora junto do agricultor para poder utilizar. Portanto, eu acho que o que está de facto a acontecer é esta adequação de meios em relação à atualização dos próprios operadores, prestadores de serviço,
mas é, eu diria, um processo efêmero, quer dizer, e se calhar dentro de muito pouco tempo temos aqui, digamos, e já estamos a ter operadores, e já estamos a ter produtos, portanto Qualificado, é todo, exatamente, é todo um processo que está efetivamente em marcha. que é dinâmico, não é, professor? E que é dinâmico, efetivamente, e com o qual vamos ser objetivos, Beatriz. Não o podemos ultrapassar, sob pena de termos, esperemos que não, não é? Ninguém tenha nenhum problema grave, não é? Nenhum acidente ou nenhum incidente grave, não é? No caso dos produtos fitofarmacêuticos, como sabe, é uma legislação inclusivamente europeia, portanto, há aqui necessidade também de, portanto, fazer um jogo de cintura, não é? Principalmente aqueles que são menos receptivos a esta tecnologia, que na Europa, efetivamente, ainda há grupos assim. Portanto, temos que saber levar a nossa água ao bom moinho, não é? Pronto, e, portanto, mas eu volto a dizer, eu acho que se está a fazer esse trabalho. A prova é este webinar e tantos que temos também gerado. É a prova que se fala, é a prova que os agricultores estão a querer utilizar, é a prova Uhum. que o Zé agora nos mostrou um bocadinho a evidência no agricultor, porque temos condições em que efetivamente há vantagem do ponto de vista da utilização deste instrumento. Eu acho que isso é de facto inequívoco. Ok. Obrigada, professor. Nós, entretanto, temos aqui uma questão também no chat, que eu acho que entre o Bernardo e o Zé, e mesmo o professor, tentar pelo menos resumir ou identificar os softwares que são mais fáceis de utilizar, pronto, para análise de imagem e também emissão de prescrições, de dose, variável de parte da fertilização. Não sei se, Zé, eu sei que tu mostraste pelo menos um que usas diariamente e o professor também tem aqui, mas se calhar. O professor tinha uma lista mais completa. Eu daquilo que eu tenho e que os meus colegas temos trabalhado, eu ano passado trabalhei com a Agremo e este ano, em princípio, vamos mudar para o Pix4D. Mas por aquelas questões que eu falei há pouco, o Pix4D até se calhar é mais fácil, porque nós estamos sempre, em parênteses, como os agricultores, estamos sempre a inventar, não é? E, e é uma questão que é, os softwares, alguns já estão bastante trabalhados, ensinados para algumas culturas, o milho, o tomate, as grandes culturas mundiais, não é? Já há um grande conhecimento. No meu caso, e noutros casos, né, de culturas que não são tão comerciais, os softwares não sabem nada entre parênteses, nós temos que os ensinar. E Uhum, estar a ensinar um software de uma plataforma é muito complicado e então nós este ano vamos passar para um software, vai ser o Pix4D, pronto, isto é publicidade à parte, não é? Mas que é para além de ter a vantagem, tem que fazer um investimento no computador melhor, certo? Mas para além de poder trabalhar offline, também é mais fácil ensinar a parametrizar, sobretudo na questão das infestantes que é dos problemas que acho que é o grande trunfo que nós podemos fazer com a monitorização, é identificar as zonas infestantes com bastante precisão, para depois economizarmos no herbicida. E então, pronto, eu só tenho conhecimento destes dois, mas acho que o professor ou o Bernardo podem ajudar um pouco mais. Eu também ia falar aqui do Pix4D, porque eu vi aqui que também era para usar depois a prescrição e a dose variável. Nós usamos o Pix4D porque depois tanto para, nós usamos Chag, mas depois também tem DJI e várias outras marcas de drones, tanto para emitir para um como para outro, tem logo os formatos certos para cada drone no Pix4D e eles disponibilizam isso tudo. Simplesmente nós pomos lá as imagens, fazemos a dose variável e depois exportamos tanto para uma como para outra. uhum. Ok. Obrigada, Zé. Obrigada, Bernardo. Eu não sei se um de vós conseguirá pelo menos escrever no chat o nome correto. Nós depois também podemos enviar um e-mail diretamente para o João e para todos os participantes também aqui com uma listagem, porque acho que é preciso partilhar também esta informação, não de uma forma comercial, mas pelo menos para partilhar informação entre todos. Já agora, Um, Beatriz, só uma força, nota, se me força, força, permite. professor. Claro, claro. Nós também utilizamos o Pix4D e como o Zé dizia, tenho aqui alguns exemplos, simplesmente exemplos. Mas há uma nota que eu penso que é importante, principalmente para as empresas que têm assessoria e para as empresas de consultoria, que trabalham, obviamente, com sistemas de informação geográfica e com o QGIS, nomeadamente, ou com outros sistemas, concretamente com o ArcGIS, em que, de facto, a utilização deste tipo de sistemas, através, nomeadamente, de plugins que nós podemos, ou de scripts, que nós hoje podemos construir e compatibilizar com um SIG,
nomeadamente porque hoje temos assistentes de realidade virtual que nos podem ajudar, inclusivamente, a caminhar nessa construção desses scripts, são muito interessantes. Digamos que não tiram o papel, obviamente, a estes produtos comerciais que, acima de tudo, são mais automáticos e eu até acredito que, em algumas condições, sejam mais ágeis de tirar imagem, carregar imagem e gerar mapa, mas, de facto, a utilização dos SIGs, como digo, que requerem ter em gabinete, às vezes, alguém dedicado a essa matéria, podem explorar formas de abordagem muito mais detalhadas e, eventualmente, com, nomeadamente nas questões que o Zé referia aí bem, porque alguns destes softwares estão, às vezes, já mais estudados para algumas culturas e não tanto para outras, e nós, se formos ao encalço, pelo menos de cruzar com um SIG clássico, e como digo, com o auxílio destes plugins que vão aparecendo e da construção de scripts, nós conseguimos de facto chegar a resultados muito interessantes. E o QGIS é uma plataforma aberta, portanto não é uma plataforma, como sabem, paga, não é? Que pode facilitar eventualmente aqui. É uma recomendação que nós damos muito. A A matéria de sistemas de integração. informação geográfica é fundamental aqui do ponto de vista de gabinete para termos, principalmente na monitorização. Eu diria na aplicação é mais, se calhar, automático, mais chapa 5, é mais operacional, mas na interpretação e na monitorização, portanto, na componente agronómica propriamente dita, é muito importante. Uhum. Obrigada, obrigada, professor. Eu tinha pelo menos aqui mais uma questão, talvez também para o Bernardo, e também pegando um bocadinho no que o professor Luís colocou há pouco em termos de formação de pilotos e pela relação também, pelo diálogo que tem tido com a ANAC. Queria também perguntar ao Bernardo de uma forma prática se esta formação é suficiente, se os técnicos estão realmente capazes. E o que é que está aqui a faltar para avançarmos também com a utilização de drones na agricultura? Eu acho que neste momento, em relação à ANAC, eu acho que é como se quisermos andar de carro, temos de tirar a carta e temos depois de ter o carro. Depois, em relação à formação, isso aí, quem já comercializa o drone, depois tem de dar a formação do equipamento que está a fornecer, mas em relação às regras, nós temos que as seguir, temos de tirar a carta da ANAC, temos que fazer os pedidos. A de GAV também, também no caso dos fitofármacos não se pode utilizar, mas também já tem uma lista de derrogação, tem alguns fitofármacos que se pode usar de emergência, tanto é mais vocacionado para o arroz e o milho, mas também já tem alguns, e no futuro há de ter mais alguns ainda. Portanto, eu acho que quando um agricultor quer comprar um drone, compra o drone num sítio e a empresa que lhe fornece o drone tem que lhe dar uma formação do equipamento e tem que o guiar a tirar as formações e a dar a informação que ele precisa para conseguir operar o drone, neste caso legal. Tem que ajudar Legalmente. também sim, tem que ajudar depois também a fazer a localização do drone, porque temos que registrar o drone, depois termos já a formação que é específica, a categoria específica, e depois a partir daí acho que tanto tudo legal, acho que já não precisa de mais nada. Depois o que também tem, que nós fazemos normalmente é, consoante vai seguindo atualizações no drone, nós vamos dando uma formação contínua sobre o drone, aí já não tem nada a ver com a ANAC nem nada, que é o nosso software, nós vamos explicando o que é que vai saindo, o que é que vai e o que é que vai melhorando. Uhum. Mas em relação à de Gavi e à ANAC, É acho que isso. não há nada no entrave, como disseram há bocado. Ok, ótimo, Bernardo, obrigada. Temos aqui duas questões, também no chat. Uma do António, que se trata aqui da distinção entre drones para fertilização e depois os drones de pulverização, mas em termos legais, os trâmites são os mesmos? O que é que a vossa experiência também diz acerca disto? Ou seja, legalmente a gestão destes drones é a mesma ou é preciso ter aqui algum cuidado extra? É exatamente a mesma, Beatriz. A única questão que está é na classificação do equipamento e na distribuição do tipo de produto, ou seja, os drones de aplicação são normalmente drones de categoria específica, são equipamentos, nomeadamente, entre outras características, que têm pesos superiores a 25 kg e normalmente bastante superiores do ponto de vista de descolagem. Depois temos a questão do produto que ele vai largar, vamos dizer assim. E aqui é um produto líquido, é um produto sólido. Mesmo que seja um produto líquido, que seja um fertilizante, está fora do âmbito
dos fitofármacos. Portanto, a única questão que aqui, obviamente, pode haver uma salvaguarda necessária é a dos fitofármacos. Aí sim tem que fazer portanto, um pedido, como o Bernardo dizia, que é possível de o fazer. Portanto, quando há efetivamente esses pedidos dentro do prazo, há um período de emergência, há um período de dias de emergência, talvez ver se são 3 dias ou 5 dias, agora não tenho sinceramente bem presente, em que a DGAF se irá pronunciar para o poder fazer, teoricamente, pelo Código Administrativo, se não fizer, tacitamente é autorizado, não é? Pronto, mas é a única questão. Do ponto de vista do equipamento, ele é o mesmo. Depois vai levar a um kit de fertilização, desculpa, um kit de distribuição de líquidos ou de sólidos, mas o requisito, efetivamente, É é o, o mesmo. é o mesmo. Esse pedido, professor Luís, que está a mencionar, eu acho que também se liga bem com a última questão colocada pelo Ruben, que é realmente estes planos de aplicação diária que são partilhados ou são enviados, pelo menos, ou são requisitados junto da DGAV. Pronto, pela vossa experiência e também pelo trabalho que já desenvolveram, estes planos depois têm uma resposta positiva, demorada? O que é que têm a dizer? Não sei se o José talvez se possa pronunciar sobre esta questão. Não, até nós dos planos que temos enviado, desde que a palavra técnica está-me a escapar, mas têm sido todos aceitos no âmbito desde que não haja zonas de risco. Que tem que se fazer uma análise de risco, que também pode ser feita, normalmente fazemos com o drone, mas linhas de comboio, zonas de habitação, há uma análise de risco que é feita. Por norma, quando essa análise de risco não tem problema nenhum, os planos são aceitos e até com alguma brevidade. E era uma ressalva que eu queria aproveitar para fazer aqui, que nós na AgroGlobal falamos com muitos agricultores e, por norma, nós contamos no fim da linha, né, os agricultores, temos tendência sempre, somos um pouco tendenciosos a falar das instituições públicas. E queria dar aqui os parabéns a um bem-aja, sobretudo um bem-aja, quer seja a ANAC, quer seja a DGAV, e neste caso concreto aqui ao professor Luís, que tem sido aqui o porta-estandarte desta luta pelos drones, e muitos outros agricultores também. O trabalho tem sido feito em Portugal, que eu acho que temos sido aqui, eu não conheço a realidade europeia ao pormenor, mas sei que nós estamos muito, muito mais avançados, quer em termos de legislação, quer em termos de derrogações, trabalhos efetuados pelos outros parceiros, e muito devido a estas 3 entidades que são públicas e que têm trabalhado muito bem em conjunto e quando as coisas são mal feitas também sou o primeiro a apontar, mas quando as coisas são bem feitas também acho que tem que ser reconhecido e este é um desses casos. Que é só porque é muito importante para os agricultores que isto ande para a frente, porque isto, nós cada vez mais temos falta de eficácia ou de combatermos outras formas de produção e acho que os drones é uma ferramenta que nos podem ajudar muito e, portanto, acho que estamos no bom caminho. Parabéns. Obrigada, Zé. Eu se calhar também, porque sei que o professor Luís tinha que se ausentar também e sair mesmo ao meio-dia e meio. Professor Luís, tinha aqui também uma pergunta do Frederico, que gostava muito de avançar aqui com uma formação, de recolha de informação e utilização dos diferentes índices vegetativos. Não sei se em termos de centro de competências está alguma formação prevista que queira também publicitar, mas Neste passo também aqui a momento, palavra. sou sincero, neste momento não. Nós temos feito algumas formações à medida, quando nos pedem, sob um modelo de consultoria. Do ponto de vista de centro de competências de financiamento público, estamos agora a aguardar a abertura de um aviso, onde certamente algumas destas questões irão ser contempladas, mas eventualmente, pronto, quando estamos a fazer, e fizemos até há bem pouco tempo, ações no âmbito da formação de agricultura de precisão estava regulada pelo Ministério da Agricultura, fizemos várias, onde este tema efetivamente era abordado. Portanto, como digo, nesta fase, neste momento, quando somos solicitados, efetivamente podemos fazer à medida, de acordo com aquilo que são os temas, eventualmente as áreas mais importantes ou culturas, e desde que também naturalmente seja compatível aqui com a nossa agenda e com o nosso conhecimento técnico, porque pronto, isto é um mundo, mas efetivamente neste modelo de consultoria estamos a fazer,
no modelo de financiamento público que também faremos, estou convencido, em breve, em 26, porque como é do conhecimento naturalmente de alguns de vós, estamos a aguardar, portanto, como digo, a abertura de um aviso em breve para o financiamento dos centros de competência e, naturalmente, o novo TECAC. Uma das questões que eu tenho aqui em venda é, de facto, a formação nesta área. Ok. Obrigada, professor Luís. Acho que é uma questão também de estarmos atentos. Eu Claro. sei que a Leonor tem aqui a mão levantada. Se calhar terminávamos, não sei se Leonor se queres partilhar, se quer partilhar alguma questão no chat, se foi só engano. Leonor Novaes. Ok, pode ter sido apenas engano, talvez. Eu queria também explicar-vos que este webinar foi o primeiro de um ciclo de três. Vamos ter também no 5 de novembro um webinar dedicado à nutrição e proteção da cultura da batata, em parceria com a Por Batata, e depois outro para celebrar também o Dia do Solo, no dia 3 de dezembro, em parceria com a Promis, mais dedicado à cultura e à regeneração no solo, à cultura do milho. Portanto, convido-vos também, se quiserem já inscrever, através da leitura do QR Code e deixar também aqui os cumprimentos a todos os oradores. Obrigada pela vossa partilha, obrigada pela audiência. Fomos no máximo 92 pessoas também presentes. Acho que foi realmente importante estarmos juntos e discutir este tema que nos une. Portanto, a digitalização da agricultura e a otimização da fertilização. Portanto, um bem-aja pela equipa da Consulai e obrigada a todos por estarem presentes.